meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a graça e a paz do Senhor, mais uma vez com vocês, para darmos continuidade à exposição do Salmo de número 3. Nós vamos ler os versículos 3 ao 6, que assim está escrito: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo Espírito está aqui conosco, ilumina a nossa mente. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vemos aqui que Davi emprega uma linguagem cheia de confiança, em oposição à audácia e profanas zombarias de seus inimigos, e testifica que tudo quanto dissessem, não obstante, continuaria confiante em Deus. Além disso, tudo indica que ele acalentara previamente uma inabalável esperança de livramento à luz da circunstância de não fazer menção à sua presente calamidade como castigo a ele infligido pela mão de Deus. Antes, porém, dependendo do auxílio divino, corajosamente enfrenta seus inimigos, os quais estavam movendo uma ímpia perversão contra ele, visto que intentavam depor o rei do seu trono, um rei ungido por Deus, colocado por Deus, ali genuína e legitimamente ocupava este ofício de cuidar do povo de Deus, de reinar sobre Israel. Em suma, havendo reconhecido antes o seu pecado, agora leva em conta apenas os méritos da presente causa, a perseguição. E assim convém que os servos de Deus ajam quando são molestados pelos perversos. Uma vez pranteados seus próprios pecados e humildemente recorrido à misericórdia de Deus, devem conservar os seus olhos fixos na causa óbvia e imediata das suas aflições, para que não acalentem dúvida alguma do socorro divino, quando imerecidamente se sujeitam a algum tratamento injusto. Especialmente quando, ao serem maltratados, a verdade de Deus é resistida. É preciso que se sintam fortemente encorajados e se gloriem na certeza de que Deus, sem a menor sombra de dúvida, manterá a veracidade de suas promessas contra os inimigos desleais. Não sucedesse assim com Davi? E pareceria ter ele reivindicado tais coisas para si sem qualquer fundamento, visto ter ele se privado da aprovação e socorro de Deus quando o ofendeu. Uma vez persuadido, porém, de que não fora totalmente eliminado do favor divino e que a escolha divina para ele ser rei permanecia imutável, ele animou-se a esperar por um resultado favorável às suas atuais tribulações. E ao comparar Deus a um escudo, sua intenção era dizer que ele era defendido pelo poder divino. Daí concluir também que Deus era sua glória, visto ser ele o mantenedor e defensor da dignidade real que lhe aprovera conferir-lhe. E diante disso, ele se tornou tão ousado ao ponto de declarar que andaria de cabeça erguida, imperturbável. Que bênção seguirmos este exemplo e a compreensão de Davi a respeito destas coisas. E quando ele diz, com a minha voz clamo ao Senhor, aqui
ele nos informa que jamais fora tão abalado pela adversidade ou humilhado pelos escárnios ímpios, ao ponto de ver-se impedido de expressar a sua fé. Não obstante, quanto mais se sentisse inquieto, mais ele repousaria em Deus. Por isso, os santos nunca deixam de finalmente ser vitoriosos sobre seus temores, enquanto que os ímpios, quando não põem em Deus sua confiança, e não põem mesmo em Deus a sua confiança, todos os seus temores, quando surgem, eles se veem mergulhados em desespero quando se deparam com algum problema. E Davi diz, o Senhor me responde. Ele afirma isso. Como ele expressa com estas palavras, o Senhor me responde, dizendo que isto é um ato contínuo. Nós devemos saber que essa confiança de segurança que Davi tinha não deve referir-se particularmente a este tempo de aflição. Ou pelo menos não deve limitar-se a ele, pois, em nossa opinião, Davi declara antes que havia ele obtido por meio da fé e da oração a paz de espírito, a paz de alma, de uma mente perturbada e consegue dormir com uma mente bem ajustada. Percebam isso, ele expressa em metáfora quando diz que praticou as ações ordinárias da vida sem ser perturbado pelo medo. Ele diz, deito-me e pego no sono. Que coisa extraordinária. Sabemos que um sono como esse não acontece com aqueles que são dominados por preocupações e temores. Particularmente, porém, notemos bem que Davi chegou a ter essa confiante segurança em decorrência da proteção divina e não como algo oriundo da insensibilidade mental. Sabemos que mesmo os perversos, mesmo os ímpios, conseguem um sono profundo por meio de uma mente intoxicada com as coisas deste mundo. Como Davi era diferente, pois ele encontrou descanso não em alguma outra base, senão porque era sustentado pelo poder de Deus. A seguir, ele se estende sobre a incalculável eficácia dessa consciência, da qual todos os santos têm alguma compreensão, à luz de sua experiência da proteção divina. Nós sabemos disso. Nós temos Deus por nosso auxílio e temos o Espírito Santo por nosso consolo. Como o poder de Deus é infinito, então nós podemos concluir que Deus será invencível contra todos os assaltos e maquinações e as forças do mundo inteiro. Aliás, a menos que atribuamos a Deus tal honra, nossa coragem irá naufragar constantemente. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aprendamos, quando surgirem os perigos, nós não devemos medir a assistência divina pelo padrão humano, mas desprezar todo e qualquer terror que porventura se apresente em nosso caminho, visto que todas as tramas que os homens armam contra Deus são de pouca ou nenhuma eficácia. E percebamos o versículo 7 e 8, que diz o seguinte: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Como nos versículos anteriores, Davi se gloriou de um estado de paz, de tranquilidade. Agora faz-se evidente que deseje ele, da parte do Senhor, que seja preservado ao longo de toda a sua vida, como se dissesse: Senhor, já que destruíste meus inimigos, faz com que tua benevolência esteja comigo e que comigo continue até o término da minha jornada. Ele, pois, mais uma vez, pede em sua oração que seja preservado quando se via à mercê do perigo. O que se segue no tocante a ferir
seus inimigos pode se explicar de duas formas. Ou que em sua oração ele evoca as memórias de suas vitórias passadas, ou que, havendo experimentado a assistência de Deus e obtido a resposta de suas orações, ele agora prorrompe em ações de graças. Estamos inclinados a adotar este último significado, pois assim que a salvação se concretiza, Davi dava graças e dessa forma ele testifica que reconhecia ser Deus o autor do seu livramento. E para encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, quando ele diz: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção, este é o significado natural e óbvio. A salvação ou o livramento encontra-se somente nas mãos de Deus. À luz destas palavras, Davi não só reivindica para Deus o ofício exclusivo de salvar, contrastando tacitamente o poder divino com todo e qualquer socorro humano, mas também declara que mesmo que milhares de mortes pendam sobre o seu povo, todavia isso não pode incapacitar Deus de salvá-los ou impedi-lo de rapidamente executar sem qualquer esforço o livramento que ele é sempre capaz de conceder. E no final do Salmo, Davi afirma que isso fora concedido, não tanto em função dele como indivíduo, quanto em função de todo o povo que representa a Igreja de Deus, cujo bem-estar dependia da segurança e prosperidade do seu reino. Davi, pois, reconhece que a dispersão dessa conspiração ímpia foi devida ao cuidado que Deus exercia no tocante à segurança e preservação do povo de Deus, a Igreja de Deus. Desta passagem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aprendamos que a Igreja sempre será libertada das calamidades que lhe sobrevêm, porque Deus, que é poderoso para salvá-la, jamais suprime do seu povo, da sua Igreja, a sua graça e a sua bênção. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por estes salmos, muito obrigado, ó Deus, por Davi, por estas experiências que muito tem a nos ensinar, conforme a Tua palavra nos dá esta orientação de que toda ela é útil para o nosso ensino. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la e aplicar esta palavra aos nossos corações. Nós rogamos isso em nome do Senhor Jesus, assistidos pelo Teu Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém.